Bom, pessoal, gostaria agora de dar andamento no nosso evento e passar a palavra, receber calorosamente nosso primeiro palestrante, Mauro Rinaldi. Ele é psicólogo, especialista e tem anos de experiência na temática sobre saúde mental. Ele veio hoje brilhantar nosso evento. Hoje é um dia tão especial que a gente marcou, né, o evento hoje. A gente nem percebeu, mas hoje é o nosso último dia do mês de setembro, do mês de Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E hoje, né, especialmente, vamos vir com esse tema sobre saúde mental. Mauro, o senhor está aqui já com a gente? Mauro, por favor, ative o seu microfone e o seu vídeo também. Mauro, Fone, seja vídeo. bem, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Ah, Obrigado. a palavra é toda sua. Obrigado por essa manhã. Imagina, é um privilégio. Bom, pelo que eu vi aqui, tem vários amigos meus. Quintela. Quintela é meu irmão, não é meu amigo. Olha, eu fico muito feliz, Marcos, pelo convite, porque essa fase que a gente chama de identidade ou confusão de papéis é a fase mais importante do desenvolvimento social, psicossocial. Então, eu vou dar uma palestra mais centrada nessa fase, né? As fases são divididas em estágios, né? Só para vocês terem uma ideia. O primeiro estágio é de 0 aos 2 anos, que é confiança, desconfiança, né? Só para vocês entenderem um pouquinho. Então, a mãe que demora muito com mamadeira, a mãe que não liga para o bebezinho, deixa ele chorar, se for uma repetição, ele acaba indo para a desconfiança. E essas fases e esses atributos levam para o resto da vida. Dos 2 aos 4 é autonomia ou vergonha. Então, a mãe que não deixa a criança fazer nada, ela entra na parte de vergonha, porque é a fase do controle, a fase que a criança quer controlar. Por quê? Porque é a fase que vai tirar a fralda, né? E para tirar a fralda, o cérebro tem que entender que tem que começar a controlar. A pessoa que não tem autonomia é uma pessoa que depois vai crescer e tem muito controle, né? Então, controle, quer ter controle sobre as pessoas, não gasta dinheiro com nada, fica uma coisa de controle muito forte, né? Tem a iniciativa ocupa a indústria que a gente fala, e a inferioridade, que é a fase da escola, de amigos, né? A fase de identidade, que é essa. Aí tem a intimidade ou isolamento, que é a fase que o adolescente sai para namorar. Aí depois tem a generatividade, então você pega aquela moça que não teve filho até 30 anos, ela adota o sobrinho como se fosse filho dela, né? Fica até chato às vezes, né? Quer mandar na irmã, no irmão, fala que está errado, porque generatividade é a fase do cuidar. E depois vem a integridade e o desespero, que é lá para os 70 anos, que a pessoa olha para trás, bom, o que que eu fiz, o que deixei de fazer, né? Aí tem aquele arrependimento de ter deixado de fazer, aquelas coisas todas. O Rotary talvez não aconteça isso, porque o rotariano está sempre produtivo, né? Está sempre íntegro. A fase que os meninos estão aqui assistindo é a fase mais importante do desenvolvimento psicossocial. Por quê? É a fase e ao entrar nos 12 anos, o homem, o menino, ele entra numa fase chamada, ele entra numa fase que entre elas está complexo de invencibilidade. Então, você pega um adolescente, filho, toma cuidado. Não, comigo nada acontece. Filho, coloca a blusa. Não, fica tranquilo. E a menina, ela começa a se afastar dos pais. Então, eu tenho um adolescente, eu tenho um rotariano amigo nosso, que fez uma festa para a filha dele, e a Natália é uma menina muito, muito, muito carinhosa com o pai, mas entrou nessa fase. O pai falou que ia pegar o microfone, porque rotariano não gosta de falar em microfone, né? Vocês sabem disso. E a Natália falou assim: não, pai, pelo amor de Deus, não pega aí que tá cheio de amigas minhas aí.
né? Então fica quieto. Ou já começa a falar para o pai ou para a mãe, ó, deixa eu na esquina que daqui para lá para a escola eu vou a pé, né? Então é a fase que se volta contra os pais. Eu acho interessante porque quem está assistindo talvez tenha filhos adolescentes. Então, para os pais também é importante entender isso, né? Para começar a entender que tem coisas que é da fase, não do adolescente, é a fase. E é uma fase comum para todos, tá? Então, o adolescente, ele entra num espectro, é assim, quem sou eu? Quem sou eu? Qual que é a minha identidade? Né? Então, nisso, o adolescente entra numa parte central do ser humano que está com a gente até o final da vida, que é a autoestima. Então, é aquela fase que ele se sente feio, ele precisa desenvolver um senso de identidade. É uma fase muito perigosa, né? Porque eles estão em identidade de grupo. Então, dependendo dessa identidade, dependendo com quem que eles estão, eles acabam absorvendo sugestões. Então, eu dou exemplo daquele menino que é super bonzinho, a gente conhece ele, e de repente um dia a gente liga a televisão numa uma briga de uma torcida uniformizada. E justamente aquele menino que a gente conhece, que é bonzinho, está lá batendo no monte de gente. Você fala, não, não pode ser. Pode ser sim. Ele pega a identidade do grupo. Então, para os pais que estão aqui, preste atenção com quem seu filho anda, né? Por quê? Porque o cérebro copia. É como a gente ir para algum lugar, lá no sul, por exemplo, ficar numa cidade, e por mais que você fique vigiando, você vai ficar com sotaque depois. Né? Eu pego você aqui no aeroporto, oi, tudo bem, tchê. Ah, você virou gaúcho? Não. Então, por mais que você. Isso acontece com a gente adulto também, né? O ambiente profissional, por exemplo, que tem desarmonia, né? Que a gente chama de isomorfismo, uma célula doente, o corpo inteiro está doente, né? Então, é uma fase que eu costumo começar a descrever a parte da autoestima. E isso, toda palestra, eu faço questão de demonstrar como é que funciona, né? Porque a partir do momento que a pessoa sabe como é criada a autoestima e como desenvolver a autoestima, ela vai pegando autossuficiência, tá? Deixa eu deixar uma coisa aqui. Eu tenho 2 adolescentes, então eu não estou falando só cientificamente, né? Eu estou falando também na prática. Meu dia a dia é convívio com meus filhos e eu falo para você que, por mais que eu seja psicólogo, neurocientista, por mais que eu seja escritor, eu ainda passo todos esses desafios com os meus filhos. A todo momento eu tenho que ficar entendendo, a todo momento eu tenho que ficar colocando limite, a todo momento eu tenho que estar vigiando, que é coisa que eles odeiam, né? Porque o adolescente está saindo de uma fase que é assim, é da criança de 2 anos, que eu falei do controle. Ela quer controlar tudo. Ela quer mandar, pega lá, deixa que eu pego. O adolescente também. Por quê? Ele está deixando a fase de criança e entrando na fase de pré-adulto. Então, é onde a gente costuma falar, em neurologia, que é o adolescente irritado. Né? Então, vou dar o exemplo do meu filho, a gente entra para sair, ele entra no carro, fica quietinho assim, e se você não souber como administrar isso, o pai, né, ou a mãe, vai achar que é com ele. Então, olhar para ele e falar, pô, eu acho que eu fiz alguma coisa. Aí não, é a fase do adolescente irritado, né? O adolescente que quer independência, que não quer que você trate que nem bebezinho, que quer autonomia, eu vou sair, acabou, eu não vou colocar isso, não vou colocar aquilo. Então, quando a gente fala de autoestima, eu vou mostrar bem a parte científica, porque quando você bota a parte científica, quando você estrutura, é melhor para você depois ficar pensando, né? Você fala, poxa, tem toda uma base aí, né? Tem todo um funcionamento. Então, vamos lá. Como é que nasce a autoestima? Né? Meus companheiros, amigos e os adolescentes que estão assistindo. São 500 milhões de espermatozoides no corpo da mulher, corpos estranhos, porque o corpo estranho não faz parte do corpo da mulher. E tudo que é corpo estranho é rejeitado.
Então, se você come alguma coisa que não está bem, ele rejeita na hora. Se eu colocar uma agulha no braço de vocês, o que vai acontecer? O teu braço, o teu cérebro vai identificar que é um corpo estranho, né? E vai infeccionar, vai inflamar para poder rejeitar. Então, eu quero que a palavra que vocês gravem bastante é a parte de rejeição, tá? Então, para entrar no óvulo, o óvulo ele tem todo um trabalho. E aí muitos falam, quem vem aqui? Espera um pouquinho. Quem são vocês? Tanto que são 500 milhões, para chegar lá no óvulo, vai chegar algumas unidades só. E quando chega lá, né, não é tão simples entrar. Uma curiosidade é o seguinte, os masculinos, né, eles têm 2 vezes o DNA dos femininos, né? Então, quer dizer, desculpa, os masculinos, ele tem 2 vezes a menos, tem metade dos femininos. Então, eles chegam mais rápidos, só que eles são mais fracos. Então, em 72 horas, eles morrem. Aí chega os femininos, são os mais fortes, tá? Então, aqui é interessante que essa fase, né, esse desenvolvimento, esse empenho, né, esse desempenho do esperma feminino, quando fecunda, aí vem junto com a mulher o seguinte: por ela ter ficado sozinha lá, tentando por último, a mulher é muito mais forte na solidão. Então, você pode ver mulheres que, quando o homem, quando perde a esposa, em menos de um ano, ele está procurando um marido, né? uma esposa, né? A mulher, não, eu atendo pacientes que ela fala, não, tá tudo bem, anti-só que mal acompanhada, né? Entendeu? Então, a partir do momento que entra, fecunda e forma a vida, que é o bem mais precioso que existe. Só que, veja bem, veio com uma rejeição. Essa rejeição tem um porquê biológico, tá? Científico. A partir desse momento, é criado dentro da gente, dentro do nosso cérebro, uma coisa chamada reconhecimento. Mas não é reconhecimento externo, é reconhecimento interno. Então, a pessoa, ela vem com sede de reconhecimento por causa dessa rejeição. Então, se eu for, por exemplo, na casa de algum de vocês e tem um filho, ou tem um neto de 7, 6 aninhos, a gente começa a conversar e deixa essa criança de lado, o que ela vai fazer? Ela vai praticamente bagunçar tudo, vai pegar na tua calça, mãe, pai, vó, avô, né? Por quê? Porque ela quer reconhecimento. Tipo, olha, eu fui rejeitado, eu tô aqui. Vamos colocar lá do outro lado, muitos idosos improdutivos, né, que não continua dando estímulo para o cérebro, o que ele faz para ter reconhecimento? Eles ficam doentes, né? Eu atendia em alguns idosos e é totalmente emocional, né? Se você for lá na USP, lá no Hospital das Clínicas, você vai ver alguns idosos todos os dias lá só para ver os médicos, né? Só para ter, oh, mas você está aqui de novo. Aí eles pegam e vão embora. Então, é a questão do desespero que eu falei para vocês, tá? Se você estiver numa rua e passar alguém e falar, oi, tudo bem? Como é que você faz? Como é que eu faço para ir em rua tal? Aí você, gentilmente, você explica, né, para a pessoa, olha, você vai aqui, você vai lá. De repente, a pessoa acelera e vai embora, não te agradece, né? Simplesmente você ficou lá instruindo ela. Aí o que internamente, né? Qual que é o estímulo que você vai ter? Pô, pessoa mal educada, né? Pô, devia pelo menos ter me agradecido. Por quê? Porque você não foi reconhecido, entendeu? Agora, como que a gente começa a trabalhar isso? Qual que é o primeiro degrau da escada aí, tá? A primeira coisa é o reconhecimento. Vamos lá. De 500 milhões, tá? 500 milhões de espermatozoides, entrou um ou uma, né? Então, a primeira coisa que eu quero que todo mundo faça aí, agora que eu estou vendo aqui, é colocar a mão aqui. Todo mundo coloca a mão aqui, por favor. Aqui, ó, nas costas. Todo mundo. Estou vendo gente que não colocou aí. Coloca, por favor. Isso.
Então, vamos lá, de 500 milhões de espermatozoides, um ou uma fecundou. Um ganhou essa responsabilidade. Então, todo mundo, faça assim, ó. Parabéns, fui eu. Olha, isso é importantíssimo, tá? Por quê? Porque existe uma coisa chamada ambivalência, né? Dia, noite, pequeno, grande, dentro, fora, é a natureza. Então, tem como todo dia ser feliz? Não, não existe isso. Existem dias que a gente não está bem, é a natureza, tá? Na fase da adolescência, é uma fase um pouco mais abrangente e maior na questão de não estar feliz. Agora, isso é devido aos hormônios. É muito hormônio. E esses hormônios, ele atrapalha demais a consciência, a autoestima. Então, a gente tem que relevar isso também. Então, a gente vê, às vezes, aquele adolescente irritado e existe todo um lado biológico. Mas quando a gente não está bem, a maioria das pessoas se judiam. Os adolescentes se judiam. Nossa, eu não consigo. Principalmente o adolescente que está naquela fase que ele já está começando a pensar em trabalho, ele já não quer depender do pai, né? Não é uma coisa fácil. Eu tenho um filho de 15 anos que ele quer trabalhar. Pai, eu quero trabalhar, quero. E onde eu falo, não, filho, vai estudar primeiro. Para quê? Para depois você trabalhar. Você vai trabalhar melhor, qualificado. Mas a todo momento eu tenho que estar falando, a todo momento ele fala, quero trabalhar. Eu fico até feliz, né? Que é da fase, ele quer o dinheiro dele. Tá? Ele não gosta de ser tratado como bebezinho e, aliás, não gosta nem que você liga quando ele está. E muitas vezes nem atende celular e nem manda mensagem, porque ele quer autonomia, é a fase que ele quer se desgrudar dos pais. Tá? Então, essa fase, essa questão da pessoa se judiar, é uma questão que você tem uma rejeição primária, tá? Que é do óvulo, que montou a autoestima, né? Que criou a autoestima. Então, se você já vem com essa rejeição, se você começar a se judiar, né? O que vai acontecer? Você vai pegar essa marca de rejeição, que é uma marca que vem, está no inconsciente, os mais adultos aí, se eu cantar uma musiquinha assim, tan, 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 vocês vão lembrar do Senna na hora. Né? E eu não estou falando do Senna, porque o Senna é uma marca exógena, fora. Você imagina marcas internas. Ela é muito mais forte. Muito mais forte. Então, as marcas internas do adolescente, inconscientemente, ele vai levar para o resto da vida. Então, é aquele adolescente que se judia, está na fase de namorado, de namorada, né? Aquele adolescente que é rejeitado, ele não entende que a rejeição é o pedido, a pessoa rejeitou o pedido, não rejeitou ele. Só que ele traz para a vida pessoal. Tá? É aquele adolescente, como eu falei no começo, tem que tomar muito cuidado com substâncias, né? Com amigos, com bebida. Então, é a fase mais importante. E eu quero que fique bem, bem gravado em vocês essa questão da autoestima. Isso não é só para o adolescente, viu? Isso é para o adulto para o resto da vida. Uma pessoa que não tem autoestima, ela não dá certo em lugar nenhum. Uma pessoa que não tem autoestima, ela vive ajoelhada. E quando você se ajoelha, todo mundo é grande. Né? E a gente não tem que se ajoelhar para ninguém. Uma coisa interessante, hoje em dia, eu até lancei um livro nos Estados Unidos que chama-se Dependência de Internet, a terceira bomba atômica, né? A internet, ela existe o lado bom e existe o lado ruim. Esse aqui é o lado muito bom. A gente está conversando, cada um está no seu lugar, mas existe o lado que é péssimo, que é o vício das trevas. Então, eu posso pegar um fio aqui, vou fazer uma analogia, eu posso pegar um fio aqui e eu colocar numa incubadora e salvar uma criança. Esse é o lado positivo. Só que eu também posso pegar esse mesmo fio,
tirar da incubadora e colocar numa cadeira elétrica e matar uma pessoa. Então, serve para o positivo ou para o negativo, o mesmo estímulo. A internet é a mesma coisa. A internet, em relação ao adolescente, até a todo mundo, né? Ela aproxima quem está distante e distancia quem está perto. E essa fase do adolescente, a gente costuma falar o seguinte: lá atrás era ser para ter. O século passado, as pessoas trabalhavam ter para ser. Então, o adolescente, para ele achar que ele tem que ser, ele tem que comprar um tênis bom, ele tem que ter roupa boa. Então, se ele não está assim, ele mesmo se exclui do grupo. Não, eu não estou seguro. Tá? Só que aí é o problema, porque não é ele que tem o tênis, não é ele que tem a roupa, é a roupa que tem ele. Né? Ele despersonaliza. Hoje em dia, por causa da internet, a palavra é aparentar. Né? Então, você pode ver, a pessoa está em qualquer lugar, vai comer alguma comida interessante, ela bate uma foto e coloca lá no Instagram. Né? Ela faz de tudo para ter curtida, né? Aquelas curtidas de internet. Né? O que acontece, pessoal, para os meninos que estão me assistindo? Ó, a mesma área do córtex pré-frontal, tá? Ela é ativada pela cocaína e pela heroína. Então, a dopamina, que é o hormônio da felicidade, nesse momento ela explode quando a pessoa cheira cocaína e heroína, drogas. A tomografia por emissão de pósitrons percebeu o seguinte, que quando a pessoa está jogando, tá, ativa a mesma área. Então, de uma maneira bem rústica, né? Quando o adolescente está jogando, para o cérebro ele está cheirando cocaína, só não tem a substância. Tanto que nos Estados Unidos, os hospitais americanos, lá nos Estados Unidos é um problema de saúde pública. Né? Você pega um prontuário de um adolescente, de uma criança que está viciado em internet, eles não colocam Internet Addiction, eles não colocam dependência na internet, eles colocam cocaína no diagnóstico. Na Ásia, é heroína. Então, para vocês perceberem como isso está grave. Então, eu quero que os adolescentes prestem muita atenção nisso. Tá? Quando a criança está jogando, ela está cheirando cocaína. E, infelizmente, eu ainda vejo pais que usam o celular como chupeta. A criança está fazendo bagunça, dá o celular para ela jogar. A outra coisa é que a internet, os jogos também, e eu estudei bastante, se vocês tiverem oportunidade, se vocês têm filhos adolescentes, e vocês derem uma olhada nos jogos que eles estão jogando, você vai ficar preocupado. Tá? Por quê? O cérebro, ele só trabalha com realidade. Então, você pega uma artista de uma novela que está fazendo um papel de vilã, ela tem que tomar muito cuidado para sair na rua, porque as pessoas agridem. O Dan Stubble falou para mim que quando ele fazia uma novela, que ele batia na Arnaldi, até eu não lembro a novela, ele chegava no lugar, as pessoas iam embora, porque as pessoas confundem identidade com personagem, porque para as pessoas aquilo é realidade. Se eu pedir para você, esse é um exercício que eu faço sempre também, que é padrão, imaginar chupar um limão, você vai começar, né? Eu vou falando, olha, imagina chupar um limão, como que é, tá azedo, com um tempo você vai começar e você vai salivar. Dependendo, vai subir ácido clorídrico no teu estômago e você vai se sentir muito mal. Com uma informação. Então, o cérebro pega uma informação e transforma em elemento químico. Né? Então, quando o adolescente está jogando,
vou dar um exemplo de um jogo qualquer, o Rainbow Six, que é multiplayer, que são os piores, né? Que teu filho ou teu neto tá lá em casa e tá jogando com os amigos, cada um tá em sua casa e tendo estratégia para matar aqueles personagens do jogo em si, né? O cérebro não está sabendo que aquilo lá é uma brincadeira. Para o cérebro é verdade. Então, o que acontece? Quando você vê esses lobos solitários, né, que entram em escolas atirando, né, as pessoas têm uma ideia que que esses adolescentes são psicopatas. Isso não é verdade. Isso não. São adolescentes inteligentes, de família, tá? Que tem toda uma influência. E também, né, que tem uma autoestima muito baixa, porque eles querem reconhecimento, mas eles não entendem que o reconhecimento é a curto prazo e o sofrimento da família é para o resto da vida, né? Mas o que, que acontece? Se você pegar, por exemplo, esses últimos lobos solitários, né, que entram em escolas, praticamente, nesse caso, é lobo solitário de repetição, né? Todos estavam com uma máscara de um jogo, né? Lá na Universidade de São Paulo, o departamento de vícios, né, o ambulatório, pega-se na prática casos assim terríveis, né? Casos, por exemplo, da criança, pré-adolescente está jogando um jogo de ação, né, de assassinato, de estratégia, aí ele perde, ele sai nervoso, né? E o que aconteceu uns tempos atrás, a irmã foi brincar e o adolescente esfaqueou a irmã, né? Naquela coisa que a gente chama de transtorno explosivo intermitente, aqueles 4 minutos que são terríveis, né? Normalmente, quem tem TDAH, déficit de atenção, tem um pouquinho desse, não que seja desse jeito, predatório, né, de matar, mas tem um pouquinho dessa explosão. E o problema para adolescentes é que nunca se viu tanto problema de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, para vocês verem na prática, se vocês forem em qualquer farmácia da cidade de vocês, se vocês perguntarem como é que está a venda de Ritalina, Concerta e o Venvance, está uma coisa absurda. Porque o déficit de atenção é uma coisa que vem da questão hereditária também, né? É genético. Só que a internet está interferindo nisso. Então, o que a gente está vendo de crianças com transtorno de déficit de atenção nunca existiu. E a internet faz isso. Então, você pega quando o adolescente, né, ele está jogando, aí você, por exemplo, chama para jantar em família e ele fala, eu já vou. É um sinal que você tem que se preocupar. Filho, você está jogando há quanto tempo? Meia hora, ele está há 2 horas. Você tem que se preocupar. Você tira o celular dele, ele fica agressivo, se preocupa, tá? Porque é um sinal, vocês adolescentes, eu quero que vocês vigiem muito isso, porque na fase de vocês, o que acontece? É a fase de desenvolvimento cerebral. Isso aí vai até 30 anos, mais ou menos, né? Só que a internet, ela muda a anatomia do cérebro. Olha que interessante. E conforme vai jogando dopamina, né, para jogar, assim como a droga, o cérebro, o que que ele faz? Ele pega e pensa assim, né? Opa, esse negócio é bom. Aí você vai jogando, assim como o viciado vai usar cocaína, ele diminui a dopamina por conta própria para você jogar mais. Ele diminui para você jogar mais. Assim como o viciado, ele diminui a dopamina para ele cheirar mais cocaína, usar mais droga. Então, eu quero que vocês fiquem muito, muito espertos em relação a isso. Então, porque não tem jeito. Quem vai ter que monitorar são vocês mesmos. Não adianta, porque de qualquer lugar existe internet. Quando a gente trabalha em clínica de droga dependente, você fala, olha, fica longe do princípio ativo, ou seja, fica longe de pessoas
de amigos que estão usando drogas, né? Porque o cérebro, os neurônios ficam lá, né? É por isso que o A sempre fala, evite o primeiro gole, né? Porque a partir do momento que você deu o primeiro gole, que você vem do alcoolismo, os neurônios falam, opa, abriu a porteira, tá? Agora, em internet, como é que faz? Internet, você quer uma pizza de madrugada, à noite você vai lá no teu aplicativo, em todo lugar tem internet. Então, não dá também para ficar monitorando, tá? Para vocês terem uma ideia, aconteceu um caso comigo engraçado, né? Engraçado não, um caso, os amiguinhos do meu filho passavam mensagem para ele 11 horas para eles jogarem, né? Vamos jogar, pá, aquela coisa toda, né? E alguma vez eu peguei. E o que que eu fiz? Eu peguei, liguei no grupo de mães e pais e falei, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu escrevi um livro sobre isso, expliquei toda a parte científica. Os teus filhos ainda ficam ligando para o meu filho para jogar. E você sabe que o teu melhor amigo te educa, né? Quando você tem um amigo, você pega até o jeito dele, né? Eles estão numa fase de muita sugestão. Então, assim, eu queria que vocês prestassem mais atenção nisso, porque se eles estão ligando para jogar, eles estão na casa de vocês. E não adiantou nada, né? Não adiantou nada, porque na cabeça dos pais é assim: ele jogando, ele não me perturba, né? Ele jogando, ele não apronta. Ele jogando, ele não sai, né? E interessante para vocês que são meninos e meninas é que o adolescente ele tem o quarto dele como um castelo, né? O quarto dele é um castelo. Então a mãe entra no quarto, fica desesperada para arrumar, né? O quarto e o adolescente não quer, porque aquilo ali é a identidade dele, né? Se você pega alguma coisa dele, se o irmão, principalmente o irmão e a irmã, pega alguma coisa dele, ele explode também, porque ele projeta a identidade nas coisas dele. É que nem a criança também, tem muito esse aspecto da criança, né? A criança tem um brinquedo, a gente tem um filho que tem um brinquedo e ele deixa de lado. Nunca mais, está 6 meses sem ele mexer. Aí chega o primo que vai mexer com o brinquedo, pronto, ele vai lá, pega o brinquedo, é meu, você não vai mexer, quer dizer, já estava lá todo. E o adolescente também, né? Ele tem essa questão do quarto dele. E o que eu tenho visto? Hoje eu tenho visto os pais, eu dou muita palestra em escolas, né? E os pais e os professores não sabem, não estão sabendo como lidar com isso. Então, na escola, até na faculdade, eu ando naqueles corredores, né? E os adolescentes aí vão entender isso, né? E eu vejo aqueles adolescentes jogando no celular, eles batem um no outro, né? Chegam atrasados, mas o importante é que não larga o celular. Então, esse é um assunto muito atual, essa questão da internet, muito atual e muito problemático, porque o Brasil não tem nem ideia de como que está isso, nem ideia. Lá fora é um problema de saúde pública. E se vocês der uma olhadinha, tinha um jogo, eu não sei agora se tem, que é o chamado Second Life, né? Segunda Vida, que os adolescentes jogavam, que ia para esse jogo, incorporava um avatar, ganhavam os recursos, né, periféricos para o avatar, então ganhava, por exemplo, carro, conforme, quer dizer, ia deixar o avatar cada vez mais bonito, né? E aí o adolescente vem para cá, está numa fase complicada, né? Uma fase que ele tem que trabalhar a autoestima, a identidade, tem que ter um senso de identidade, senão ele não pode perder. Tem conflitos, né? É aquela criança se afastando dos pais, os pais, por amor, né? É isso que eles têm que entender, continuam atrás deles para ver como é que eles estão, aquela coisa toda, e eles odeiam, né? Então é muito melhor ficar no jogo, né? Porque no jogo ele é feliz. E olha, pessoal, eu estou muito preocupado com essa questão do Zuckerberg lançar
o metaverso, muito preocupado, porque já é provado cientificamente que se a pessoa tem algum problema de doença afetiva, né? Então, depressão, pânico, as pessoas vão surtarem. Porque você imagina o seguinte, você imagina você não sair mais de um determinado lugar e, ao mesmo tempo, visitar vários lugares, tá? Então, você está lá com o metaverso, você vai para onde você quer. Então, isso vai despersonalizar, que eu tinha falado, né? Vai despersonalizar muito as pessoas. Aí eu não estou falando só de adolescente, não, estou falando de adultos também, né? Tem adultos. Eu conheci uma moça, uma senhora que se aposentou e comprava 40 mil mails, né? E-mail, e ficava passando todo dia 100 e-mails. Um senhor levantava com o pé esquerdo, ligava o computador para não perder tempo. Aí ia para o banheiro, quando voltava, ficava o dia inteiro no computador, tá? Viciado. Então, hoje em dia, um dos maiores problemas que a gente tem nessa questão de adolescência, essa questão de adolescência, não, essa questão global, né? É a dependência da internet. Então, vocês, meninos e meninas, eu queria que você prestasse muito atenção nisso, muito. Quando vocês perceberem que vocês estão jogando muito, quando vocês perceberem que vocês estão ligados sempre, quando você está offline, você está nervoso, nervosa, né? Começa a ficar preocupado. Tá? Começa a ficar preocupado. Por quê? Porque aí vem a agressividade, aí junta de novo a fase de vocês, principalmente a questão do hormônio, né? Que vocês não têm controle, então vocês têm que se conscientizar, porque essa palestra é uma consciência. Quando você se conscientiza, 70% do problema está resolvido, né? Eu, quando atendo pacientes em terapia online, só o fato de eu conscientizar a pessoa, né, de um determinado problema, a gente já procura o caminho para isso, tá? E o adolescente, e as pessoas com jogos, elas criam uma mancha negra no cérebro para outras coisas. A partir do momento que ela está jogando, ela começa a criar uma mancha negra para não enxergar, que não enxerga o resto, a vida lá fora, a vida que nós, né, adultos, tivemos o privilégio de passar, de brincar na rua, de esconder, né, de fazer aquelas brincadeiras. Não existe mais isso, né? Então, o que a gente fala de mancha negra é eu ir na tua casa e você pedir para eu pegar alguma coisa, o sal, por exemplo, no teu armário, e eu falar, olha, logo de imediato eu tenho aquele impulso, eu não sei onde vai estar o sal, né? Então, aí o cérebro cria uma mancha, né? Aqui, ó. Aí eu vou lá procurar o sal e não acho, porque eu estou com a mancha. Aí você chega lá e fala, olha o sal aqui, né? Então, esse escotoma cerebral, a partir do momento que o adolescente, que as pessoas estão jogando demais, né? Ele começa a colocar essa mancha para outras coisas. Então, filho, vamos viajar, vamos passear, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, não, aqui, ó, ele está com a mancha. Essa mancha é uma coisa interessante, né? Tem pessoas que não enxergam relacionamento por causa de estar com a mancha, isso vem lá de trás. Tem pessoas que são inteligentes, estudadas, né? E não ganham dinheiro porque está com essa mancha. E tem pessoas que não têm nem tanto estudo, mas onde vai transforma tudo em dinheiro, né? Então, essa mancha negra que não deixa a pessoa ver. E se não trabalhar isso aí, não tem jeito. Vai levar isso para o resto da vida. Então, centrando no adolescentes, né? É a fase mais importante, que é o desenvolvimento psicossocial, é o desenvolvimento da identidade. É o momento que você trabalha mais a autoestima. E se você tiver baixa autoestima, não vai. Você não vai para lugar nenhum, né? Porque essa questão de identidade de grupo, o adolescente, ele fica muito à mercê, por exemplo,
desse complexo de invencibilidade, e principalmente dessa questão de sugestão, né? Então, se você pega um adolescente líder com ideias positivas, ótimo. Agora, se pega um adolescente líder, né, que não tem ideias positivas, aí vai ser um problema, né? Eu até costumo falar para adolescentes que às vezes você vê esses adolescentes que não são positivos, né, são negativos, com ideias negativas, e eles se destacam, né? Assim como o pessoal que faz bullying, né? O pessoal que faz bullying, vocês sabem que é porque eles receberam bullying, né? Por isso que faz, por isso que viram esses valentões covardes aí, né? É porque receberam bullying. E esses adolescentes que mais querem se destacar são os mais fracos da turma, tá? Olha, uma mensagem que eu quero deixar para os adolescentes, para todo mundo, é uma mensagem que o pai falava para mim, né? Meu pai, que é assim, filho, ele falava assim para mim, para terminar, né? Filho, a vida se resume em 3 palavras. Tanto quando você está muito bem, como você está muito ruim. Então, meninos e meninas e amigos, essas 3 palavras são assim: a vida continua. Então, quando você está bem, a vida continua. Quando você não está bem, a vida continua. Não tem jeito. Então, com essa vida, com essa continuação da vida, eu quero que vocês trabalhem autoestima, amor interno, né, positividade. Vocês lembrarem que essa fase vai passar, tá? Esses hormônios vão diminuir, que não precisa ficar agressivo. Vocês estão saindo da fase de criança, de bebezinho, e é natural, vocês querem a liberdade, querem trabalhar. Isso vai ter tempo para todo mundo, fiquem tranquilos, né? É o que eu falo para meus filhos: calma, vocês vão ter todo o tempo da vida, né? Então, vocês têm muito pouco passado, né? Muito pouco passado. Então, essa agressividade. Então, procura prestar atenção, procura se conhecer, né? Quanto mais você se conhece, mais você conhece lá fora. E, lógico, para você se conhecer internamente, tem coisas que você não enxerga, que é o escotoma, né? Se vocês puderem fazer terapia, melhor ainda. Melhor ainda. Em países desenvolvidos, se você falar que você não faz terapia, lá o louco é você, porque as pessoas têm ideia que só quem faz terapia são pessoas com problema. Isso não é verdade. 90% dos meus pacientes são pessoas bem-sucedidas. Então, por que você quer ser você se você pode melhorar? Nós somos seres em construção, não somos seres acabados. Tá? Então é isso, Marcos. Eu agradeço aí vocês. Eu tenho um Instagram que eu coloco diversos assuntos, que é psicólogo Mauro Rinaldi, né? Vou até colocar aqui. Eu acho legal vocês seguirem, porque eu coloco assuntos diversos, não só de adolescentes, né? De desenvolvimento pessoal, psicólogo, né? Mauro, né? Inerente ao crescimento, ao desenvolvimento da saúde mental, tá bom? Obrigado de novo, viu, Marcos? Obrigado Obrigado você, pelo, Mauro. pelo convite, pela confiança, pela credibilidade. Eu espero que eu tenha feito alguma diferença na vida de vocês, e essa palestra tem uma regra, né? Tudo que você viu que é interessante para você, eu quero que você ensina. É isso. Porque quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Com Outra certeza. coisa, eu lembrei agora, ser rotariano, participar de uma entidade como o Rotary, é trabalhar a autoestima, é trabalhar reconhecimento. Porque quando você sabe inconscientemente, conscientemente, que você está ajudando as pessoas, você está numa instituição que ajuda as pessoas, uma instituição realmente
competente, que tem credibilidade, que você, de certa forma, está se doando, né? Que você se sente útil, importante, você se sente reconhecido. Então, o Rotary, além de tudo que ele faz, ele também trabalha a saúde mental do rotariano. Tá bom? Obrigado, Mauro. Bom, gostaria de saber, né, ouvir dos jovens, alguém tem alguma pergunta para o Mauro? A gente tem alguns minutinhos ainda. Alguma dúvida? Algo que queira perguntá-lo? Se quiser, você pode abrir o microfone ou levantar a mãozinha, a gente vai passando a palavra. Bom, Mauro, quando vai chegando uma pergunta deles, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Claro, É, claro. o senhor falou muito sobre a internet, né? Todo o perigo, as questões o vício internet, né? O vício, essa questão pode nos trazer. Existe uma forma segura e positiva de usarmos a internet, além das possibilidades de se conectar, além dessa reunião virtual? O senhor Tem, enxerga formas positivas? tem várias coisas positivas, né? Eu falei da parte negativa de prejuízo, mas tudo que está acontecendo no mundo, tá? Da parte de tecnologia, está ligado à internet. A hora que entrar o 5G, então, é que eles colocaram e ainda está muito forte o 5G, mata animais, assim como o 4G entrou. Mas a hora que você que eles colocarem o 5G, você vai ver muitos benefícios. Nos Estados Unidos tem cidades, por exemplo, que os carros são autônomos, toda essa revolução da internet. Se você assistir um vídeo chamado Convergência, né, acho que é do Bill Gates, você vai ver o quanto a internet vai beneficiar, né, a humanidade. A única coisa que eu estou preocupado é com a inteligência artificial, né? Eu estou muito preocupado com a inteligência artificial porque o ser humano ele não tem limite, né? Ele não tem limite. Cada vez mais ele quer. Então, o próprio Bill Gates falou que hoje a inteligência artificial é o cérebro de um ratinho, né? Mas a partir do momento que ela fizer isso, por enquanto ela está assim, né? Devagarzinho. A partir do momento que ela fizer isso, chega uma hora que ela vai começar a subir. Isso aí vai ser um problema muito grande, entendeu? Então, mas, Marcos, é assim, a parte positiva é a parte que vem vindo, que vem natural. Agora, a parte negativa é que leva tudo para baixo. A parte negativa, principalmente dessa fase de adolescente, é uma fase que eles têm que tomar consciência. Não adianta, por mais que os pais prestem atenção, é uma fase que eu conscientizei que faz mal, faz Com muito certeza. mal, Sim. entendeu? Bom, queria passar a palavra para o Fabrício, Fabrício, que tem uma pergunta. Fabrício aí quer fazer uma pergunta, Pode abrir ao o Matheus. microfone e falar, não tem problema. Qualquer coisa eu leio a pergunta que está aqui no chat que você passou. Fabrício? Tá me Isso. ouvindo, alô? Perfeito, pode falar. Eu gostaria de saber, tipo, quantas horas uma pessoa pode usar a internet sem se preocupar com vícios e tal. Olha, a criança, o que a ciência estudou, né? A ciência são 1 hora por dia. O adolescente, 2 horas por dia. O Marcos falou de lado positivo. Hoje em Tá. dia, Obrigado. praticamente, os estudos, né? A idade escolar, praticamente hoje você na internet tem tudo, né? Então, 2 horas por dia é o ideal. A questão é trabalhar a abstinência. Se você está jogando muito, está ficando muito na internet, você reduzir para 2 horas, você vai ficar com abstinência, né? É aí que é você treinar isso. Mas quanto mais se treinar na fase de vocês, melhor para a fase adulta. Quando você entrar na parte da intimidade e isolamento, olha, olha que interessante, né? Hoje,
segundo estudos, uma pessoa com 25 anos de idade é a mesma maturidade da gente mais adulto com 18. Então, olha, para vocês terem uma ideia, como com a internet ela está atrapalhando a parte cerebral. Aliás, uma outra coisa é que ela diminui o consciente intelectual, né? Deixa a pessoa mais burra, né? Porque ela começa a travar estímulo, entendeu? Então, assim, é um negócio perigoso que só vocês podem trabalhar isso. Com Ô, certeza. Marcos, tem Oi, vários jovens. já tô passando aqui. Deixa os adultos para depois. Exato, vou ver aqui no chat. Luísa Ângelo. Não, perdão, Maria Luísa primeiro, do Nova Iguaçu. Bom dia. Eu Bom gostaria dia. de saber se você acha se seria mais eficiente quando a gente traz essa questão do uso exagerado da internet entre os adolescentes, se a gente trouxesse um estímulo entre um equilíbrio, tipo, beleza, eu passo 1 hora jogando, mas depois eu vou fazer um esporte, ou vou passar um tempo de qualidade com minha família, ou com os meus animais. Você acha que seria mais eficiente se, pelo menos entre os jovens, a gente colocasse nessa linguagem? Muito mais. Se você puder deslocar, chama deslocamento isso. Então, você falou uma coisa interessante do esporte, né? Eu sou psicólogo de profissionais, fui psicólogo do Corinthians, né? E agora até da Fernando Diniz, foi um cara que eu atendi 2 anos, né? O atleta, quando ele deixa de fazer o esporte, quando ele se aposenta, a parte psicológica dele é alterada. Como assim? Ele começa a ficar mais agressivo, né? Ou seja, quando eu tenho paciente com depressão, pânico, né, ansiedade fóbica generalizada, a primeira coisa que eu faço, vai fazer esporte. Por quê? Quando você está jogando, quando você está ligado na internet, é dopamina. Quando você faz esporte, quando você tem deslocamento, quando você tem momentos saudáveis com a sua família, né? Automaticamente você gera beta-endorfina, que é a morfina endógena. Então, isso é um baita de um calmante, um baita de um antidepressivo, né? Eu tenho pacientes, claro, com depressão leve, ansiedade leve, que tomavam remédio e, a partir do momento que começaram a fazer esporte, gera essa morfina endógena, esse calmante, e deixam até de tomar remédio, né? Com depressão leve, né? Por favor. Entendeu? Então, o que você falou de deslocamento para esporte, para família, para cinema, distrações, sair, natureza, principalmente, tá? Uma coisa que o cérebro está precisando muito é a ambiência, né? O cérebro está precisando demais, porque hoje o mundo trabalha no vermelho e amarelo, né? McDonald's é vermelho e amarelo, girafas é vermelho e amarelo, o Bob's tem vermelho e amarelo, né? Porque o vermelho e amarelo é uma cor que chama. Isso não é cromoterapia, isso é ciência, viu? É uma cor que chama e manda você embora, né? O McDonald's não quer que você chegue lá e fica 2 horas comendo, né? Comer e ir embora. E a gente está muito nisso, né? Muito industrializado. Então, a partir do momento que você sai... Por exemplo, eu percebi que tem escoteiros aí, né? Meus filhos foram escoteiros. Escoteiros é uma coisa espetacular. Espetacular. Né? Por quê? Porque vai acampar, né? Vai curtir a natureza, vai cuidar, né? Então, isso é uma coisa que realmente não é só adolescente, né? Todo mundo tem que começar a desenvolver uma atividade física. Atividade física, se você ficar nessa questão de abstinência, bom, a partir de agora, o Mauro falou isso, eu vou realmente tentar dar uma diminuída, papapá. O que acontece? O cérebro, né, pega essa informação, né, e fala, bom, vou me educar.
você vai ficar com abstinência, vai fazer esporte. Entendeu? Com certeza. Bom, a Luísa Ângelo também tem uma pergunta. Bom dia. Eu queria saber, assim, tipo, a internet na escola, no caso. Porque a gente tá muito nessa fase, assim, de tudo que a gente faz, a gente usa a internet, aplicativos. Isso acaba afetando, de alguma forma, o nosso aprendizado ou coisa relacionada a isso? Não, inclusive eu tenho até dó de professor, né? Porque o professor, ele ainda, coitado, está na lousa, né? No giz, e isso tem que dar uma evoluída, né? Porque, para vocês terem uma ideia, em 1970, os neurologistas, através de vários testes, foi comprovado que o cérebro prestava atenção de 45 a 50 minutos. Então, aí que veio o conceito de hora-aula, né? Você pode ver que hora-aula é de 45 a 50 minutos. E agora foi atualizado, né? 4 minutos. O cérebro só presta atenção 4 minutos. Então, se você não tiver a tecnologia a seu favor, né? Bem usada, né? Tá? Olha, eu tenho um livro, se vocês quiserem depois entrar na internet, no meu site, que é maurorinaldi.com.br, tem esse livro bem objetivo sobre isso, né? Eu fiz um livro muito pequeno para não ficar aquela leitura pesada, né? E lá tem benefícios, como você pode como que você pode se precaver, né, em relação à internet. Então, na escola, não. Quando a internet é muito bem usada, ela é favorável, né? Então, ela faz do céu o inferno, do inferno o céu. Então, a partir do momento que você usa a internet para coisas produtivas, né, automaticamente você tem. E negativo é a mesma coisa. E tem gente que no estudo das cores, o vermelho é a cor mais rápida, é por isso que eles têm sempre vermelho. Tem um porquê de ser vermelho e amarelo. Tem um porquê de ser vermelho e amarelo. Qualquer filme americano que você assistir, Sexto Sentido, você vai ver que alguns segundos antes eles colocam alguma coisa vermelha, né? O Papai Noel era verde, né? Ele transformou em vermelho. Mas esse é outro assunto, né? Coca-Cola. Coca-Cola. Sim. Kailane tem uma pergunta também para fazer. Pode fazer. Bom dia. Eu queria perguntar para pessoas que já têm o vício e normalmente os adolescentes, eles gostam de planejar o dia, como eu faço. Tenho planejamento de estudo, tenho planejamento. Que bom, ótimo. Kailane, cortou o áudio. E por causa disso, a gente já tem o vício e a gente não consegue liderar nossa mente para fazer as coisas que a gente planeja. Como o senhor acha necessário a gente meio que curar isso, fazer isso mudar? Para as pessoas que já têm o vício na internet. Olha, é o que eu falei para você. Primeira coisa, faz uma coisa fantástica, né? Tem pessoas que fazem assim, eu sou multitarefa, faço tudo ao mesmo tempo. Isso não é verdade. Córtex pré-frontal, ele só aceita uma atividade por vez. O que você tem é mudar de tarefa, você transfere, mas fazer tudo ao mesmo tempo não tem como. Ele aceita uma. Ou ele faz tudo mediano, nada sai bom, sai bem. Então, quando você planeja o dia, isso é ótimo, porque você coloca para o cérebro, tal dia, tal horário eu vou fazer isso, então você vai prestar atenção nisso. Tal horário você vai fazer isso, você vai fazer isso. Então, não existe multitarefa, não existe. Eu faço tudo ao mesmo tempo, né? Não tem. Não tem como fazer isso, não tem como o cérebro ligar isso, ele não tem capacidade para isso. Você colocou café no recipiente, não tem como colocar água, não tem como. Não, você tem que tirar, a partir do momento que vai prestar atenção em outra coisa, ele tem que colocar para fora e pegar o outro. Então, a questão do planejamento é. A primeira questão de você falar de o que você faz, a primeira
está dada, é a consciência, você saber. Por isso que você vê que eu coloquei toda a parte científica para você pensar depois, poxa, ele falou umas coisas que a própria ciência comprova isso, né? Então, a primeira coisa que você tem é a consciência, tá? A segunda coisa é você gradativamente, você ir deixando a internet, tá? Quando você tem um vício, o que que acontece? Todas as células do teu corpo, elas são ativadas, tá? Então, tem pessoas que até conseguem. Então, por exemplo, o cigarro. Tem pessoas que jogam o cigarro fora e acabou, não tem jeito, mas a maioria não consegue, porque a maioria não está informando as células, que são os fofoqueiros do corpo, né? Os neurônios, que vai parar de fumar. Então, a partir do momento que começa gradativamente, os neurônios começam a perceber, opa, vai faltar nicotina. Então, vamos começar a se adequar, se reenquadrar no coelho. Então, você que fez a pergunta, como é que você chama mesmo? Desculpa, Tailane. Elaine. Então, você mesmo, você controlando, você parando, você pegando esse vício e gradativamente enfraquecendo ele, né? Aí é onde entra aquela questão de deslocamento, você trocar por outro, né? Fazer um instrumento musical que é excepcional, que trabalha a inteligência musical, e é onde o cérebro ele tira essa função e pega uma produtiva. Obrigado. Engel, Gabriel, estou acompanhando tanto o chat quanto aqui, quem está levantando a mão, vou passando a palavra. Pode fazer sua pergunta. Bom dia. Bom Eu queria dia. perguntar, eu queria perguntar sobre quais tipos de dificuldade que ele enfrenta nessa área. Nessa área, É, mas você diz na área comportamental ou nessa área especificamente de dependência de internet? na área comportamental. A área comportamental é o principal hoje em dia, né, que dificilmente você vê uma pessoa que não tenha ansiedade. Ansiedade, por quê? Porque vai acontecer alguma coisa amanhã e o cérebro se ocupa hoje, então ele se preocupa. Como ele não tem memória do futuro, né, ele não sabe, ele deixa as pessoas malucas. E daí é onde vem vários problemas e transtornos, né? Então, por exemplo, a depressão, aquela depressão clínica que a pessoa nasce e tem que tomar remédio. Então, essa é uma dificuldade, porque as pessoas não querem tomar remédio, porque as pessoas não querem ficar dependente, né? Eu costumo falar, você não é dependente do banho, né? Você não é dependente da pasta de dente. Então, o que que tem você ficar dependendo de uma medicação que deixa você bem? Isso para depressão clínica, né? A pessoa já nasceu com isso. Então, não tem jeito. Tem que tomar medicação e fazer terapia, tá? A outra coisa é resistência. Por quê? Ninguém quer entrar em luto. Porque não existe só o luto... não existe só o luto de morte, né? Não. Quando você deixa um comportamento, tá, para mudar para outro, é um luto. Então, você está deixando, um comportamento está morrendo para você reimprintar um novo. Então, essa questão do luto, ninguém quer passar por isso. Tanto que muitos pacientes, eu digo, né, que fazer terapia, a pessoa tem que ser forte, porque ela vai enfrentar as coisas internas que estão travando ela. Só que vale a pena, porque é o melhor investimento que existe, né? Porque a partir do momento que você coloca dentro de você novos comportamentos, a partir do momento que você coloca coisas positivas, o cérebro tem neurônio espelho, ele começa a olhar lá fora. Então é como a pessoa comprar um carro, a parte neurológica pega o carro, e você pode ver que depois você começa a ver vários carros iguais. Né? Você fala, um carro ali, opa, o ali, opa, só comprei, todo mundo comprou. Na verdade, não. Né? Você pergunta para uma grávida, ela vê grávida para todo lado. Então, a pessoa, quando não está bem, né,
ela começa a ver coisas negativas para todos os lados. Então, é essa base que tem que ser trabalhada, porque não existe mudança fora, né? A mudança sempre é dentro de você. Não tem como mudar fora. É como você tá com um problema no casamento, aí a pessoa separa e o problema está nela. Aí ela arruma uma outra pessoa, um outro par, e vai ter os mesmos problemas. Aí vai para o terceiro casamento, vai ter os mesmos problemas, porque o que acontece? Ele leva ele para todos os lados. Nos Estados Unidos, país desenvolvido, para vocês terem uma ideia, as pessoas vão no psiquiatra todo ano para ver se tem aneurisma, como está a parte afetiva, né? No Brasil, não. No Brasil, se falar que você vai no psicólogo, eles vão falar que você é maluco, que você está com problema, né? E é o que eu falei, por que que você quer... Por que que você quer ser você se você pode melhorar, né? Entendeu? E outra coisa, eu acho que é a mais importante, agora que eu lembrei. As pessoas querem mudança rápida. As pessoas querem mudança rápida. É assim, somente perfeccionismo, né? Que é gratificação rápida. A pessoa entra para conversar comigo, que é ativação. É o processo da terapia. Ativação. Só que aí você começa a trabalhar as partes internas emocionais, não são partes internas racionais. Aliás, a racionalização já é um mecanismo de defesa. É para você se defender da parte emocional. A partir do momento que você começa a trabalhar a infância, que você começa a ver a competência sua do que aconteceu na infância você era uma criança, né? Você era mandado, você era sugestionado, e tudo que está naquela fase leva para o resto da vida. Se eu falar para você, não pensa num cavalo branco, você vai pensar, mesmo que você não queira, porque você recebeu muitos nãos. Está lá, trouxe para cá. A partir do momento que você entra em relacionamento, né? Relacionamento é um problema assim geral também, tá? Por quê? Quando você está com você, é conflito. Quando você está com uma outra pessoa, é mais conflito. Então, o que acontece? Você pegar duas pessoas com educação diferente, com cultura diferente, colocar na mesma cama, é um problema, né? Então, essa parte de relacionamento, você que perguntou para mim, de um maior problema em si, né? Em clínica, é relacionamento. Agora, voltando, a pessoa vem fazer terapia. Primeira coisa é ativação. Estou fazendo terapia, excepcional, né? A segunda coisa é a depressão de desespero, ou seja, vamos começar a entrar nas coisas que têm que ser modificadas, as coisas que têm que ser elaboradas, na parte emocional. A racionalização é um mecanismo de defesa, por isso que você vai ver pessoas que falam o que pensa, fala muito bonito, dá um discurso espetacular, só que age o que sente, porque é a parte emocional que manda. Então, para isso, não tem mudança rápida, não existe. É gradativo, a elaboração é gradativa, o entendimento é gradativo, né? A mudança da visão de maturidade do problema é gradativo. Você pega, por exemplo, uma pessoa que cortou o braço, amputou o braço. Até um ano, mais ou menos, ela vai continuar, o cérebro vai achar que ela está com o braço. Então, ela vai ter dor no braço, que não existe. Ela vai querer pegar coisas com esse braço que não existe. Eu tenho um caso de uma senhora que cortou a perna, né? Cortou o joelho para baixo, e até hoje ela não sabe que cortou a perna. Ela vive em cadeira de roda, não, porque o cérebro ainda está travado nisso. Ele não codificou a parte neurológica que não existe mais a perna. Por quê? Você tem que esses neurônios que trabalham essa atividade têm que desconectar e conectar, dizendo, olha, a informação atual é assim, houve uma mudança, você não tem mais esse membro. Então, assim, lembra, desative essa função. Agora, vocês imaginam a parte emocional? Não existe milagre. A parte emocional é uma construção, porque você tira hábitos que você tem desde a infância, hábitos negativos, né? Que tá te travando, porque nós somos uma Ferrari.
E se você tem uma marca menêmica negativa, é a Ferrari com o freio de mão puxado. Com Né? certeza. Quando você está nessa fase do desespero, da depressão com o desespero que está mexendo, é onde as pessoas falam, não, eu não aguento, eu prefiro ficar em zona de conforto. Eu prefiro ficar, mesmo sabendo que esses comportamentos são prejudiciais a mim, eu prefiro ficar com eles. Então, a maior dificuldade em terapia chama-se resistência. Por isso que toda vez que eu atendo uma pessoa pela primeira vez e eu vejo o diagnóstico, eu tenho que fazer um planejamento e um foco. Ó, nós vamos focar nisso, nisso, nisso. Tá claro? Perfeito. Mauro, temos mais algumas perguntas, só que vou pedir para o senhor responder de forma pontual, porque a gente está meio atrasado aqui no horário, tá bom? Só para a gente não deixar as pessoas sem resposta. A Tainá tem uma pergunta para o senhor. Eu queria perguntar que você mesmo falou que a gente pode trocar tempo no computador para um lugar mais produtivo, tipo exercício físico, tocar algum instrumento, mas e se a pessoa mesmo assim querer ficar com o celular do lado, ficar mexendo toda hora e esquecer o que estava fazendo? Tem como a gente, tipo, vou ficar um tempo sem esse celular e eu vou esconder ele em algum canto, para justamente eu esquecer da existência dele e fazer alguma coisa que eu quero. Tainá, é uma estratégia que você está tentando enganar você, mas não o cérebro, né? O cérebro sabe que tem alguma coisa errada. Né? Para vocês terem uma ideia, que vocês têm que tomar um controle muito grande lá fora, nos Estados Unidos, né? Existem clínicas de viciado em internet. Né? Na Ásia, tem clínicas militares, porque chega num nível que o adolescente fica num estado tão agressivo, porque está sem internet, o cérebro está tão acostumado com a dopamina, que ele começa a atacar. Entendeu? Ele começa a atacar. Então, só resumindo, não é uma estratégia boa. Estratégia é você realmente trabalhar. Uma coisa que é interessante, isso é para tudo, né? Tudo que você escreve, o cérebro grava. Uma coisa muito boa, até eu aconselho meus pacientes, é fazerem diário. Ou seja, hoje eu peguei a internet, mas eu não queria, eu acho que eu estou exagerando, mas sem julgamento, chama escrita expressiva, né? Você escrever e depois você não ficar lá, nossa senhora, escrevi bobagem. Não, o diário é importante porque é uma autoterapia. Maravilha. O Johnny tem uma pergunta também, o John, na verdade. Bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para ele. O que ele acha da lei que o prefeito criou sobre a proibição do celular nas escolas? Porque muitas pessoas ficam mexendo no celular na aula. Tem vezes que o meu professor precisa tirar o celular delas. Você acha que essa lei é uma boa, que ela pode ajudar no vício, para a pessoa parar com o vício nas redes sociais, ou no celular? Eu acho ótimo, porque, por exemplo, na China, 10 horas da noite, eles cortam a internet das casas, não importa. Entendeu? Quando a gente está dirigindo e sem cinto de segurança, a gente vê um guarda, a gente põe na hora, porque vai ter punição. Então, quando pune isso, você aprende. Eu acho ótimo, porque para que você vai usar? Por que se você olhar de uma maneira geral na escola, para que estão usando o celular? Para entrar no Instagram, para ver se está tendo curtida, para ficar vendo, né? Então, eu acho excelente. Maravilha. E por último, temos o Ricardo, do Tijuca. Sim, bom dia a todos. Excelente colocações, Mauro. Eu queria trazer abordar a internet, talvez de uma maneira um pouco diferente, como um remédio ou como uma ajuda,
para as pessoas que têm transtorno de espectro autista, né? A sociedade começou a encarar como não tabu, quer dizer, passou a aceitar, e as famílias, os pais, e principalmente pessoas de mais idade, passam a se reconhecer como tendo algum tipo de autismo, que, de forma geral, é uma dificuldade de convívio social, de interagir em grupos, e às vezes colocam, dependendo do seu grau, em total isolamento. Aqueles que têm um nível de espectro autista mais leve, digamos que antigamente era a síndrome de Asperger, que hoje está no nível 1 lá do DSM-5, né? Talvez a internet seja uma válvula de escape para que elas possam interagir com a sociedade, se manifestar e disso fazer um remédio para a sua vida, para a sua existência, né? Então, em vez de ser um excesso de dedicação de horas nesse tipo de convívio, de se apresentar em redes sociais, de ganhar likes, talvez para quem tem um espectro autista seja um remédio que lhes permita interagir e passa a ser a forma de vida para evitar depressão e controlar a ansiedade. Ou seja, como você aborda o autismo dentro da internet? O autismo, você falou uma coisa bacana, o pessoal está mais consciente, tanto que estão pessoas, né, adultas, através de testes neuropsicológicos, né, através do abraço, quando você vai abraçar um autista, ali você já vê mais ou menos o nível dele, essa questão emocional. Estão descobrindo, né? Eu fiquei sabendo esses dias que aquela artista da Globo, Sabatelli. Letícia Sabatelli. Quem tem, o mais conhecido que tem é o Elon Musk, dono da Tesla, né? O maior bilionário que tem a síndrome de Asperger. Ele se considera com um transtorno de espectro autista, né? Então, tem várias pessoas, né? Eles têm aqui no meu prédio tem um menino autista, que eu amo ele de paixão. Ele é o nível 1, né? O que acontece? Às vezes a pessoa olha para trás, ela fala, puxa vida, eu era diferente, eu me isolava, eu tinha o meu mundo e eu achava que isso era um transtorno, alguma coisa, ela vai descobrir que é autismo. A internet, sim. Só que a gente parte do pressuposto o seguinte, é que nem quando a pessoa está de luto, né? O tempo passa. Não é o tempo. O tempo não passa nada. É o que você faz com o tempo. Se você ficar o tempo todo sentado, não vai passar nada. Então, essa questão de falar o tempo passa não é verdade. É o que você faz com o tempo, né? Então, de novo, é o que faz na internet. Se for coisas positivas, mas lembrando uma coisa, tem que tomar cuidado porque o cérebro vicia em coisas boas também. Você ficar o dia inteiro lá, o que acontece? Ele vai começar a substituir a realidade por coisa animada. É a única coisa que tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, não fique brincando na internet. Tem a questão externa também. Mas para o autista, eu tenho um capítulo que eu falo de autismo no livro. Perfeito. Obrigado. Mauro, pessoal, tem mais 3 perguntas aqui, depois eu vou ter que encerrar. Eu sei que tem muitas dúvidas, só que devido ao nosso horário, a gente já está entrando no horário da próxima palestra, tá? Então, depois dessas 3, a gente, infelizmente, vai ter que encerrar, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Raíssa Gabriele, que é aqui do Taubaté União. Ela gostaria de saber se pessoas que trabalham com tecnologia, que ficam muitas horas na frente das telas, mas fazendo algo produtivo, se essas pessoas têm risco de criar dependência. Não. Não, produtivo é trabalho, é produtividade, é crescimento. O grande problema, que é o que está no DSM-5, né, o Manual Diagnóstico da Associação Americana, são jogos. Jogos é o grande problema. Perfeito. Entendeu? Tecnologia não, até porque hoje em dia a tecnologia está muito forte, faltam profissionais nessa área, né? Então, não. Maravilha. Bianca, pode fazer sua pergunta. Bom dia.
Para quem já é viciado na internet ou passa a maior parte do tempo na internet, ela consegue se curar sozinha ou precisa de um profissional? Desculpa. Olha, dependendo do nível. Se ela está vendo que ela não consegue, que ela fica muito agressiva, que ela fica, mas depois volta lá, que é o efeito rebote, precisa ser do profissional, para saber a serviço do quê? O que a gente costuma falar é o seguinte: você está com uma doença, né? A serviço do que está essa doença? Ou seja, você está nervoso ou nervosa, aí te dá gastrite. A serviço do que está essa gastrite? É porque você está nervosa. Por que você está nervosa? Então tem que trabalhar a causa. Então a dependência da internet, ela tá vinculada a alguma coisa subjacente, né? Um problema de infância, uma frustração, baixa autoestima, entendeu? Então, dependendo, precisa de um profissional, sim. Dependendo, tem que tomar remédio também. Porque hoje os Maravilha. remédios são muito avançados, né? De quarta geração, tem remédios que você toma por 3, 4 meses e o médico tira, né? Com certeza. E por último, temos o Vitor Hugo. Bom dia. Eu queria saber se pais que notam que seus filhos usam excessivamente o telefone, né, que tiram eles e geram uma inimizade, né, uma imparcialidade, o que eles podem fazer a respeito? Olha, você tocou no assunto, né? O que acontece? Os pais estão desesperados, né? A gente recebe e-mails assim absurdos pedindo socorro, não sabe o que faz. O professor não sabe, né? O professor não sabe, ele não sabe o que fazer. O Brasil está muito embrionário nessa questão aí. A questão é sempre o adolescente tiver consciência que ele está errado. O pai, pessoal, a gente só dá o que a gente tem, entendeu? Agora que eu tenho filho, eu vou dar tudo que eu não tive. Não vai dar. Aí o pai compra um autorama, um brinquedo para o filho, e domingo ele está brincando com o brinquedo. Ele está resgatando o filho. Resposta à sua pergunta, merda. Então, tanto que uma das coisas mais sábias que tem é perdoar os pais pelo que as coisas, entre aspas, negativas, né? Porque eles erraram, a gente também vai errar com nossos filhos, com certeza, mas a gente erra tentando acertar, entendeu? Então, o pai tem aquele recurso, então o adolescente tem que entender isso. Muitas vezes ele cobra do pai coisa que ele não teve, né? Não teve, vai fazer o quê? Não tem. Né? Não tem como. Se você tem água no recipiente, não tem como dar outro líquido. Né? Então, nesse aspecto, eles não estão sabendo o que fazer, ninguém está sabendo o que fazer. Se não tiver consciência, o professor não sabe o que fazer. O professor não sabe, é o educador, né, que está tendo um problema. Eu tenho muita dó de professor, porque não é fácil ser professor, não é fácil, e atualmente essa questão, até com o filho dele, ele tem problema, porque as pessoas não estão sabendo. Com certeza. Mauro, desculpa te cortar, mas está bem atrasado aqui nosso andamento, nosso cronograma. Sei que ainda resta algumas dúvidas, possam ter outras perguntas, mas muito obrigado pelo senhor estar aqui nessa manhã, por ter se disponibilizado, responder nossas perguntas. Obrigadão mesmo. E a gente sempre vai estar de portas abertas para o senhor, tá bom? Brigadão. Tchau, obrigado a vocês, obrigado pelo privilégio, viu? Até mais. Eu vou Nada. desligar aqui, tá? Até mais. Parabéns, obrigada. Galera, no nosso cronograma teria um intervalozinho de 10 minutos. A gente pode continuar sem intervalo ou a gente faz um intervalo assim rapidinho, express, pra gente já partir para a segunda palestra. A gente já está atrasado. Por mim, vamos sem intervalo. Podemos ir sem intervalo? Acho que sem intervalo é melhor. Já Eu quero intervalo. Também acho. Um intervalinho para um café e um xixizinho, tudo bem. Tá, vamos pro intervalo. 2 minutinhos, pode ser? Rapidinho?
Xixi rápido, tudo jovens. 2 minutos. 2 minutinhos, a gente Aham. já volta. Tá bom? Tá bom, tá bom. Ô, Marcos, Oi. o Valdecir, ele está na sala, mas ele não está conseguindo acessar o som. Ai. Ele saiu de novo para ele tentar, mas como ele tem o problema de visão, eu acho que ele não consegue ver que ele tem que clicar no. Mas a gente consegue abrir o microfone dele por aqui. Mas pode ser. Não, mas ele não consegue se conectar no som. Ele tem que clicar para conectar quando ele entra. Ele tem que autorizar. Ele já voltou para a sala, Não, ele já saiu de novo. mas Eu ele acho está que de novo aqui, como usuário do Zoom. Não, para mim é que ele caiu, Quintela. Para mim aqui, ele está na tela. É o último nome do lado do Paulo Bragato, que é do nosso clube. Tá, ele voltou. Acho que agora ele conseguiu. Ele está com o som Ele ali. está com o microfone fechado, só isso. Maravilha. Mas ele tinha conseguido o som. Eu Tinha vou conseguido Microfone e acessar. vídeo, microfone e vídeo estão fechados. Conectou? Eu vou renomear ele aqui. Peraí. Perfeito. Galera, peço desculpas pelo atraso, tá? Acontece. Evento online acontece essas coisas e muitas dúvidas. Marcos, nem esquenta, porque palestra do Mauro, presencial para ele sair do palco é difícil. Perfeito. Só vou pausar aqui a gravação, já retomamos. Complicado. Online é mais fácil que